Olá, tudo bom, gente? Vamos lá? Hoje, um estudo dirigido aí para P2, acabando aí o segundo bimestre, né? O ano correndo, focando aí o Enem, não pode esquecer desse detalhe, por favor, gente. Não deixem a preguiça dominar, tá? Nós temos aí a questão da transição demográfica, né, que foi criada logo na primeira metade do século passado, né, com o propósito de provar por meio de dados, né, da relação da teoria malthusiana, né, que a teoria da malthusiana, ela simplesmente afirmava que o crescimento demográfico ocorreria em ritmo exponencial, né? E, na verdade, o que a gente percebe? Uma tendência em que as populações, essa é a verdade, né, independente do lugar, crescem conforme os ciclos que intensificam aí. Então, dentro da teoria demográfica, ele tenta dizer, então, que o malthusiano estava enganado e que existem fases, né? Por isso que, ora, alguns determinados países vão apresentar, né, um alto crescimento vegetativo, ora, baixo crescimento vegetativo, tá? Então, isso vai depender, né, da fase que o país enfrenta. Aí nós temos dentro da transição demográfica, na primeira fase, que é a pré-transição, né? Isso aí a gente sabe que ocorre, né? Quando há um certo equilíbrio entre a taxa de natalidade e mortalidade, olha aqui, taxa de natalidade e de mortalidade, né? Porém, em ambas, né, você percebe isso. Peraí, deixa eu botar aqui um lapisinho. Aí você tem aqui a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade, né? Você percebe que em ambas os valores são muito altos. Nesse caso, são sociedades que contam naquele período da pré-transição com desenvolvimento econômico e social, onde muitas pessoas, ao mesmo tempo, perdiam vidas em razão de epidemias, baixa expectativa de vida precária, as condições sanitárias, enfim, era um período ainda pré-industrial, né? Lembrando, pré-industrial, muito agrário, desculpa. Um cenário esse a gente vê na Europa, na fase da industrialização. Já na segunda fase, né, ocorre aí aquilo que muitos chamam de explosão demográfica, o boom demográfico, né? Existe um crescimento acentuado da população em um curto período, né? Você vê aqui que existe a taxa de natalidade de um curto período aí, mas a teoria da transição, ela acaba demonstrando que esse processo, ele não ocorre pelo aumento das taxas de natalidade. Preste atenção. Por quê? Olha aqui o que acontece. Vem, e daqui a pouco ela cai, não é isso? E aí o que você observa? E sim pela diminuição bruscas da taxa de mortalidade. Tá legal, gente? Então, diminui-se aí uma taxa de mortalidade. Então, por quê? Porque na segunda fase nós já temos uma melhoria aí da questão do saneamento básico. Então, isso já faz com que haja essa melhora aí. Na terceira fase, o que a gente vê aí, gente? Olha só, um declínio na taxa de natalidade e podemos dizer aí que a mortalidade parece que se mantém aí, né, numa constante. Então, na terceira fase, você tem aí a questão da redução da taxa, né? A questão do planejamento familiar, onde a mulher já está no mercado de trabalho, né? Então apresenta-se com isso um declínio aí do número de nascimentos, tá? O que acontece numa velocidade inferior à queda de mortalidade, porque já tínhamos uma questão aí de saneamento, né? Saúde, já estava melhor. Esse processo, ele aqui no Brasil, gente, né, foi na segunda metade do século XX, no século passado. Na década de 70, né, as taxas de natalidade no Brasil são baixíssimas, quase sempre inferiores a 1% ao ano. Na a quarta fase, que tem a questão aí da estabilização da população, você tem o quê? Né? A taxa de natalidade e mortalidade, elas posso dizer que se equilibram, olha aqui o detalhe, ela tem um certo equilíbrio, não é isso? Mantém, então, patamares que, embora possam apresentar algumas oscilações, mantém aí a média baixa, né? Nesse cenário, você tem aí um total de controle do crescimento demográfico. Beleza, gente? Aqui o crescimento demográfico, vou até mudar de cor, você tem aqui o crescimento demográfico nessa linha. Peraí, eu vou botar outra cor aqui para chamar mais atenção. Tem esse,
crescimento demográfico aqui, tá beleza, gente? Ok? Então, esse aí é o processo todo. Bem, na quarta fase, a gente já assiste aí mais um processo migracional também, porque existe uma modernidade, 1970, a partir de 1970, aqui no Brasil, já a terceira para a quarta, apesar de estarmos ainda na terceira, lembrando que o Brasil apresenta uma certa desigualdade regional, uma certa não, né? Uma acentuada desigualdade regional. Então, vamos apresentar também, né, chamando a atenção para vocês aí, os diferentes processos migracionais. A migração pendular, que é aquela migração diária, lembrando a vocês, né, que ocorre muito nas áreas metropolitanas, né? A sazonal, que é aquela, né, que não é fixa e leva um período de tempo relativamente curto. Todo mundo sabe aí, vai depender se for na agricultura, das estações do ano, ou se for a questão do estudante, né? Ele fica lá um semestre na cidade, aí depois vem para as férias, volta para a casa dos pais, depois retorna de novo. E a transumância, que é semelhante à sazonal, né? Só que ocorre aí para um grupo de pessoas que passa uma parte do ano em uma localidade e parte em outra. Pronto, tá, gente? Aí seria a transumância. A transumância a gente pode dar exemplo à população nordestina, que vai até a zona da mata, trabalha, depois lá no corte da cana, depois volta, tá? Esses aí são dos fatores. Beleza, já trabalhamos então o módulo 10 e 11. Interesse econômico, nada mais, nada menos do que interesse econômico, ok? Bem, gente, esse é um breve resumo do conteúdo da P2, tá? O que eu vou fazer na próxima aula, né, na live nossa? Tem aqueles exercícios que era para ter corrigido no módulo 12, que acaba falando aí sobre as últimas questões ambientais, tá? E aí nós vamos tirar as dúvidas, vou fazer aqueles exercícios com vocês e tirar as dúvidas que vocês apresentarem aí em relação à prova, deixando bem claro, vou tirar a dúvida, eu não vou dar a resposta. Isso é bem diferente, tá, gente? E aí estão os exercícios aí para vocês fazerem, tá bom? Da apostila, faz mesmo, tenta, tá? Porque o do 11 eu já corrigi. Aí o 10 eu corrijo lá na hora. Primeiro vai ser esse, depois eu seleciono algum dos 10 para a gente fazer, beleza? Então, até a nossa próxima live. Beijo, gente. Se Deus quiser, logo, logo a gente tá junto. Beijão.